Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Hoje no Sagrado Evangelho, Jesus, ele nos ensina algo que é essencial para a nossa vida de intimidade com Deus. Porque quando Jesus Cristo aqui fala do templo, usando uma passagem da antiguidade que vai dizer: minha casa será casa de oração, no entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Essa palavra de Jesus nos exorta a uma consciência do templo do Senhor. Porque o templo do Senhor é a igreja, o templo do Senhor é a criação e o templo do Senhor é a nossa própria vida. Por isso que nós precisamos, nesses três âmbitos da nossa vida, que seriam esses três âmbitos onde nós precisamos aprender a nos relacionar, aprender a nos portar diante destas realidades que nos imprimem ou nos chamam uma verdadeira responsabilidade para com o outro. Nós precisamos, assim, tomar consciência do templo do Senhor, a habitação do Senhor, porque Deus criou tudo e Ele é onipresente e por isso Ele também está na criação. Ele não é a criação, mas Ele rege a criação. A criação é o templo onde nós caminhamos com Deus, nos relacionamos com Deus, porque a criação é aquilo que Deus colocou e deu ao ser humano para que ele pudesse realmente administrar e, administrando, pudesse ter uma boa relação com o próprio Criador. Por isso que nesse âmbito mais amplo da nossa vida, nós precisamos entender que aí nós precisamos aprofundar cada vez mais a nossa oração, porque oração é diálogo. Quando Jesus Cristo ele fala que eles tornaram a casa do Senhor uma casa, um antro de ladrões, e perdeu-se aquilo que é o essencial da casa do Senhor, que é a oração, porque a oração é um diálogo, a oração é uma relação. E quanto mais nós vamos aprofundando nessa capacidade de diálogo, de relação, nós vamos crescendo na nossa capacidade de oração, onde nós vamos realmente tendo essa docilidade de perceber a vontade do Senhor, de adentrar nesse grande mistério que é a vontade do Senhor diante da criação. Por isso que também Jesus Cristo nos exorta sobre outros dois âmbitos, que é a igreja, porque a igreja ela não pode também ser um antro de ladrões. Aqui, quando Jesus Cristo fala de ladrões, ele está falando das pessoas mercenárias, daquelas que fazem tudo para receber algo em troca, como nós vemos na antiguidade. Aquele povo estava no templo para vender os animais para o sacrifício, porque ele estava usando o templo para receber algo em troca. Ele estava usando o templo e o culto divino para o seu próprio benefício, para ganhar dinheiro. E eles não estavam preocupados com o templo, não estavam preocupados com o culto divino
ou com a oração que ali era feita para a intimidade do povo com Deus, mas eles estavam unicamente preocupados com aquilo que poderiam ganhar naquele ambiente. Nós precisamos também ter esse grande cuidado na nossa vida para que a gente não use o templo do Senhor para ter benefícios, para que a gente não use o templo do Senhor de forma mercenária, para ter alguma coisa em troca. Nós precisamos usar do templo do Senhor unicamente para a oração, para esse diálogo com Deus, esse diálogo através do culto divino, essa relação de intimidade, para que assim possamos, dia após dia, crescer também nessa intimidade através desse âmbito que é a igreja que é fundada pelo próprio Cristo e onde Ele dá à igreja os sacramentos, a palavra, a comunhão fraterna, como elementos da sua própria presença no mundo. Por isso que nós precisamos ter também esse olhar para a igreja como templo de Deus, onde nós, nesse templo, precisamos crescer também na oração, na capacidade de diálogo e nesse diálogo de intimidade, nesse diálogo profundo, onde nós vamos adentrando cada vez mais nessa relação com Deus e com o nosso próximo. Depois nós temos o terceiro âmbito do templo, que é a nossa própria vida, porque todos nós nos tornamos, pelo batismo, templos de Deus e precisamos ter essa consciência, porque a nossa vida não pode também ser um antro de ladrões, onde nós vamos sempre buscando, motivados pelas nossas paixões, as nossas desordens, vamos buscando aquilo que é a alimentação das nossas paixões. Quando nós usamos a nossa vida unicamente para ter prazer, para ter satisfações, para ganhar coisas em trocas dos outros, nós vamos perdendo a capacidade de administrá-la bem. Nós vamos perdendo a capacidade de nos relacionar bem com nós mesmos. E aí nós não conseguiremos nunca praticar aquele mandamento que diz amar ao próximo como a si mesmo. Porque quem não se ama, quem não busca a sua salvação através desse exercício de luta contra as suas próprias vontades, as suas próprias paixões, as suas próprias desordens, quem não faz isso, quem não caminha nesse caminho de purificação interior, sempre vai ficar sendo arrastado por aquilo que é a sua própria vontade, as suas próprias satisfações. Por isso que nós precisamos também entender que a nossa vida é uma casa de oração, uma casa de relação, de diálogo, de intimidade com Deus, onde nós permitimos, através da busca das virtudes, que Deus entre e habite dentro de nós e possa, cada vez mais habitando dentro de nós, possa realizar essa grande obra de salvação, essa grande obra de intimidade, onde nós vamos recebendo dele mesmo as locuções interiores, aquilo que são as experiências espirituais do amor de Deus na nossa vida, para que possamos, dia após dia, também crescer nessa capacidade de generosidade e de serviço, porque essa é sim a verdadeira função do nosso templo, onde nós vamos permitindo com que essa vida de oração ela seja manifesta em nós, na igreja e no mundo, e assim possamos corresponder os chamados de Deus na nossa vida. Não façamos da casa do Senhor um antro de ladrões, onde pessoas querem somente o seu próprio bem, as suas próprias satisfações, mas façamos da casa do Senhor uma casa de oração, uma casa de diálogo, uma casa de intimidade, uma casa de relação profunda com o Criador, com o Pai do céu, a Trindade, o
Filho e o Espírito Santo, com o próprio Cristo, o Espírito Santo, dentro em nós, para que dessa forma possamos cultivar dia após dia essa intimidade e possamos ser um templo santo do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.